Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre a lei de Coulomb. Essa lei ela fala sobre a intensidade das forças de atração e repulsão que agem em duas cargas elétricas pontiformes, que são cargas de dimensões desprezíveis quando colocadas na presença uma da outra, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, eu tenho cargas com sinais opostos, né? Então, essas cargas, elas se atraem. Se eu tenho uma carga, sinal negativo, e a outra de sinal positivo, elas também se atraem, porque eu tenho cargas com sinais contrários. Já se eu tenho uma carga negativa e outra carga também negativa, ou seja, sinais iguais, elas se repelem. Se eu tenho uma carga positiva e outra carga também positiva, elas têm sinais iguais, elas se repelem. Então, cargas de sinais contrários se atraem, cargas de sinais iguais se repelem. Então, se a gente considerar duas cargas elétricas pontiformes e chamá-las de carga 1 e carga 2 e separar por uma distância, sabendo-se que os sinais dessas cargas, né, se os sinais dessas cargas forem iguais, eles se repelem. E se forem diferentes, eles se atraem. Vamos ver aqui o exemplo. Eu peguei aqui duas cargas, carga 1 e carga 2, tá? Separei por uma distância, tá? E essas duas cargas, elas vão ter os sinais, ou seja, as cargas negativa e negativa, sinais iguais, ou positiva e positiva, sinais iguais. Logo, elas vão o quê? Elas vão se repelir, vai existir uma repulsão. Então, a força elétrica, né, ela vai estar em sentidos diferentes, né? Elas não vão se atrair, elas não vão se encontrar, elas vão estar, ó, se deslocando de forma que elas não vão se encontrar, se atrair. Se eu tiver duas cargas com sinais opostos, ou seja, uma carga positiva e uma carga negativa, ou uma carga negativa e uma positiva, elas irão se atrair, ó. Elas vão se encontrar. Por que que isso acontece? Isso acontece devido à ação das forças da natureza elétrica sobre elas. Que essas forças, elas são de ação e reação, ou seja, elas têm a mesma intensidade, têm a mesma direção, porém elas têm sentidos opostos, ok? Sentidos opostos. Observe que elas estão indo em sentidos opostos. Deve-se notar também que, de acordo com o princípio da ação e da reação, elas são duas forças que agem em corpos diferentes e, portanto, elas não se anulam, né? Então, aqui, ó, nós temos duas forças, mas essas duas forças, elas estão agindo em corpos diferentes, tá? Então, o Charles Coulomb, ele verificou o seguinte, que as forças de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas pontiformes são diretamente proporcionais ao produto das cargas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que as separa. A expressão matemática dada por essa conclusão é a seguinte: F igual a K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido por D ao quadrado. Então, vamos ver o que significa cada uma delas, né? Ó, F é a força elétrica, tá? A força elétrica das cargas é F. K é a constante eletrostática, tá? Q1 e Q2 são as cargas elétricas em módulos. E D é a distância, tá? Então, eu tenho que a força elétrica é igual à constante eletrostática vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Então, essa é a fórmula a partir, né, expressão matemática criada a partir dos experimentos de Charles Coulomb, que a gente vai fazer algumas aplicações com ela. Vamos lá fazer um exemplo. Fazendo uma observação antes da gente começar o nosso exemplo. O K, que é a nossa constante eletrostática, ele vai ter sempre esse valor, 9 vezes 10 a nona, newtons vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Sempre vai ser essa mesma constante, tá bom? Então, vamos lá para a primeira questão. Duas cargas pontiformes, carga 1
com 5 vezes 10 a menos 6 coulombs e carga 2, menos 4 vezes 10 a menos 6, no vácuo estão separadas por uma distância de 0,3 metros. Determinar a força elétrica entre elas, dado que a constante é 9 vezes 10 a nona newtons por vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Então, a gente aqui tem os dados que foram tirados, a carga 1, a carga 2, a distância e a constante. E agora, a gente vai aplicar na fórmula. Então, vamos lá ao nosso primeiro exemplo. Vai ser F igual a constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Então, a constante, F vai ser igual a constante, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 1, que é 5 vezes 10 a menos 6, vezes a carga 2. A carga 2 vai ser positiva, tá, gente? É só apagar aqui. A carga 2, ela vai ser positiva, porque ela é em módulo, ela tá negativa, então vai ficar 4 vezes 10 a menos 6, tá? Dividido pela distância ao quadrado, que é 0,3 ao quadrado. Então, F vai ser igual. Então, a gente vai multiplicar, ó, 5 vezes 4, primeiro. Então, vai ficar 9 vezes 10, repetindo aqui, a nona, vezes 5 vezes 4, 20. E agora, a gente vai resolver a potência. Repete a base e somos expoente. Então, vai ficar menos 6 mais menos 6. Mais com menos dá menos. Então, fica menos 6, que dá menos 12. Dividido por 0,3 ao quadrado é 0,09. Então, agora a gente vai fazer essa multiplicação. 9 vezes 20. F vai ser igual. 9 vezes 20 é 180. Agora, a gente vai resolver as potências. Repete a base e somos expoente. Então, vai ficar 9 mais menos 12. Então, vai ficar 9 menos 12, que dá menos 3. Dividido para 0,09. Então, vamos fazer 180 dividido para 0,09, que vai dar igual a 2.000. Repito, a potência, vezes 10 a menos 3. Então, o F vai ser igual. Eu vou voltar 3 casas, ó. 1, 2, 3. Negativo, então, volto 3 casas. Então, fica 2 newtons. Então, essa é a nossa força elétrica para o nosso primeiro exemplo, de 2 newtons, ok? Então, meus amores, a gente finaliza por hoje. Desejo a vocês um bom final de semana. Descansem. Beijo, tchau, tchau.